Paz do Senhor, meus irmãos. Não sei se vocês estão ouvindo bem. Eu queria, bem brevemente, falar um pouquinho aqui sobre um tema que ele é muito complexo, né? Ele é muito atual, que diz respeito às doenças do cristão. Aqui, especificamente, eu quero falar sobre depressão, porque a depressão é um dos maiores males que assolam a humanidade hoje em dia. E eu vou ler aqui uma postagem que o amigo Marcelo Silva, aqui da página, um seguidor da nossa página, Não Me Vergonho do Evangelho de Cristo, ele me passou. E isso mostra muito o pensamento das pessoas a respeito, né, do crente, do cristão estar doente, estar com depressão. Então eu vou ler rapidinho aqui para a gente conversar. A postagem fala assim, conversa entre duas pessoas. Tudo bem, cara? Vi umas postagens tuas sobre tratamento paralelo ao diabetes. O que houve? Opa, respondeu outro rapaz. Eu descobri uma depressão e estou tratando com medicação e terapia, análise. As coisas já estão se ajeitando. O primeiro interlocutor respondeu, isso não resolve. Tu tem que abraçar uma religião. Depressão e essas coisas todas que se vê por aí é falta de religião na vida das pessoas. Aí o rapaz que estava passando por terapia, por depressão, respondeu, obrigado pelo conselho, mas já tenho religião e tratamento adequado. Aí o primeiro rapaz respondeu, eu sei que tu é budista, mas falo de Jesus, abraçar Jesus e uma religião de verdade. Aí o outro respondeu, ok, vou pensar na proposta, abraço. Bem, isso nos mostra, né, primeiramente, que muitas pessoas, elas esquecem que nós somos corpo, alma e espírito. E sendo corpo, alma e espírito, nós podemos ter problemas espirituais, lógico, nós vivemos uma batalha espiritual diária na nossa vida, mas nós temos também problemas físicos, problemas de estômago, problemas, vamos supor, de azia, problemas de enxaqueca, problemas de problemas cardíacos e também problemas relacionados ao nosso cérebro, no caso a depressão. E existem muitas pessoas que elas falam que um cristão ter depressão, na verdade ele não é cristão ou ele está em pecado, e isso é totalmente errado. A Bíblia nos mostra diversos exemplos de personagens bíblicos que tiveram depressão e que foram restaurados por Deus. E hoje em dia, Deus ele capacitou os médicos, capacitou os psicólogos, os psiquiatras, para que eles possam nos ajudar também no tratamento. A depressão ela pode ter problemas, ela pode estar relacionada a problemas de origens biológicas, psicológicas, inclusive sociais de angústia. E as pesquisas, cada vez sugerem mais que esses fatores eles podem causar mudanças na função cerebral, inclusive na transmissão dos neurotransmissores. E vão existir situações em que somente um aconselhamento pastoral pode resolver, vão existir situações que você orando você vai resolver, mas existem situações, isso não é vergonha, não é um demérito para ninguém, em que terá que existir um tratamento através de remédio prescrito por um psiquiatra. E esses remédios, eles visam o quê? Eles visam normalizar esses caminhos que os circuitos neuronais do cérebro possam estar tendo alguma interrupção. Então, se você é cristão ou não e está passando por depressão, o que eu lhe indico, né, o que eu aconselho é você orar muito, lógico, ore, procure apoio do teu pastor, mas procure também um psicólogo. Procure um psicólogo para ele tentar verificar se de repente não é algum estresse do trabalho que está fazendo isso com você, se não é algum problema familiar, algum problema através da psicanálise também, algum problema do passado que você não sabe, mas que o consciente está trazendo à tona, ou mesmo esse psicólogo, se ele vê que é algo físico,
algo do teu cérebro, ele vai te indicar para um psiquiatra, e esse psiquiatra vai começar com doses moderadas a lhe passar alguns remédios e vai fazer acompanhamento mensal, bimestral, de acordo com o andamento da recepção do teu corpo a esses tipos de remédios. A Bíblia nos fala de alguns personagens que tiveram grandes momentos de tristeza, de depressão. Vamos dar o exemplo de Noemi, está em Ruth, capítulo 1, versículos 20 e 21. Ela era a sogra de Ruth, e ela ficou muito deprimida quando seu marido e seus filhos morreram, perdendo toda a alegria de viver. O luto se transformou em depressão. Isso aí nós vemos no livro de Ruth, toda a história de Ruth. Nós vemos Elias, um profeta tão forte, tão famoso, um homem tão usado por Deus, que depois que ele recebeu uma carta de Jezabel avisando que ela iria matá-lo, ele se sentiu só, se sentiu deprimido. E ele pediu a morte a Deus, e mesmo depois de 40 dias sendo sustentado por Deus, ele não estava embaixo quando Deus falou com ele no monte. Isso está em 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4. Nós vemos também o profeta Jeremias, que é um profeta muito usado no Antigo Testamento, né? Muitos chamam até de um profeta chorão, que ele foi muito maltratado por obedecer a Deus e profetizar contra Jerusalém os falsos profetas. E ele sentiu uma depressão tão grande que ele desejou nunca ter nascido. E nós vemos até o apóstolo Paulo também, né? Um apóstolo tão abençoado por Deus, um apóstolo que nos trouxe das cartas paulinas, que são um guia fenomenal para a nossa vida. E mesmo ele sendo otimista, teve ocasiões que ele ficou abatido com todo sofrimento. Isso está em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Mas nós temos que ter certeza que Deus, ele é o nosso consolador. Ele não condena quem tem a depressão. Nós todos sabemos, pela trajetória de Jesus, que ele também passou por muito sofrimento, muita angústia, inclusive ele até suou sangue, a Bíblia nos fala isso, e ele sabe como é difícil o caminho, né, os sentimentos de angústia, de depressão. E ele quer e pode te ajudar a sair dessa depressão. Ele pode restaurar a alegria perdida e a tua motivação de viver. Então, meu caro e amado irmão, meu caro e amada irmã, estar doente não é pecado, não está relacionado a pecado. Se alguém me falar isso, você peça para essa pessoa ler a Bíblia, que ela não conhece nada de Bíblia, simplesmente pode ser realmente um problema psicológico, passageiro ou duradouro, pode ser um problema psicossocial, ou pode ser um problema um pouco mais grave aí relacionado à falta dos neurotransmissores, algum problema com as sinapses, com os neurônios, e isso tem que ser tratado com um medicamento. Não tenha vergonha de assumir que você tem esse problema. Esse é um problema que, infelizmente, se não tratado, pode inclusive levar à morte, levar ao suicídio. A pessoa, quando ela está com depressão, ela começa a perder a vontade de tudo. Ela perde a vontade de trabalhar, de estudar, de se relacionar. O relacionamento dela com seus familiares acaba se tornando muito problemático. A família inteira também sofre com isso. Então, se você está com um problema de depressão, ore. Deus, ele é todo-poderoso. Jesus é o médico dos médicos. Eu conheço pessoas que tinham câncer e foram saradas. Conheço pessoas que tinham diversos problemas que os médicos falavam que não iam ter salvação, e elas foram saradas. Mas Deus, ele capacitou os médicos aqui na Terra também para nos ajudar. Se você está com depressão, não tenha medo, não tenha vergonha. Procure ajuda o mais rápido possível, porque você não pode deixar ela se agravar. A tendência da depressão não tratada é ela se agravar, e se ela se agravar, você pode chegar num estado que, infelizmente, pode até cometer suicídio. Deus abençoe a todos. Até a próxima.